A análise de sistema, capítulo 5. Eu estou convencido de que a capacitação, a análise, já faz e fará cada vez mais grande diferença para as pessoas, empresas e estados. Quanto mais farta e disseminada está essa informação, mais necessitamos da prática da análise em todas as profissões e em todas as organizações para conhecer a verdade de fatos e tomar as decisões certas. Esta consciência está disseminada no mundo por meio da farta literatura e a respeito já se fala em The Age of Analysis. Não sei como ser mais específico com o meu leitor, e o convido a tomar consciência de que o conceito de análise e de sistema para entender melhor o significado e a importância da análise de sistema. 5.1. Ato de captar e desenvolver conhecimento. Uma vez determinado o verdadeiro problema, ou seja, meta, por meio de uma análise funcional, a etapa seguinte é estabelecer o plano de ação para resolver. Um plano de ação é um resumo das decisões tomadas. O planejamento é o ato de captar e desenvolver conhecimento para reduzir incertezas neste processo de tomada de decisão. Existem várias maneiras de estabelecer um plano de ação, desde as mais simples até os processos bem sofisticados, a quem pode durar meses. É uma questão de conhecimento disponível e da dificuldade em obtê-lo. Para estabelecer um bom plano de ação, temos que ter conhecimento necessário. Se uma pessoa recém-chegada à organização ela traz consigo um conhecimento que pode ser utilizado, basta que ela diga o que deve ser feito e o problema é resolvido e a meta é atingida. Nem é necessário um plano de ação. É muito bom quando pode ser assim, pois a organização resolve todos os seus problemas mais prementes. No entanto, à medida que o tempo passa, novos resultados precisam ser alcançados e, caso o conhecimento dessa pessoa tenha sido todo transformado em resultados, os planos de ação já não podem ser feitos somente a partir de suas recomendações. Novos conhecimentos precisam ser buscados. Este conhecimento pode estar difundido entre as pessoas da empresa. Pode ser que nenhum indivíduo sozinho tenha o conhecimento total necessário, com o somatório do conhecimento de todos pode ser suficiente. Se colocarmos todos dentro de uma sala e fizermos um brainstorm, sairemos de lá todos, depois de 4 a 6 horas, com um plano de ação pronto, dependendo da habilidade das pessoas que convocar e conduzir a reunião. Da mesma forma que o exemplo anterior, depois de certo tempo o conhecimento dessa pessoa foi transformado em resultados, e teremos que beber de outras fontes para que possamos progredir. Repare que é uma condição restrita para a solução de um problema, é um conhecimento disponível. Coloco de uma outra forma. Uma das condições restritivas para alcançar resultados extraordinários é o conhecimento disponível. As organizações, depois de esgotar os conhecimentos de seu pessoal, recorrem a outras fontes de conhecimentos. A. Recursos externos, como consultores técnicos, professores, cursos técnicos, análise de literatura, visita em outras empresas, congresso, entre outros. B. Prática da análise e da síntese da informação, utilizando o modelo Verno-Apêndice como meio criador de novo conhecimento específico para a solução de um problema atacado. A pesquisa e desenvolvimento é um caso particular das análises de síntese. Na verdade, frequentemente as fontes acima podem funcionar simultaneamente, pois a prática da análise demanda conhecimento técnico e que na maioria das vezes pode ser buscado fora, desenvolvido na produção ou no desenvolvimento do laboratório. Para uma organização, um momento de análise é o melhor e mais organizado para que se agregar conhecimento técnico, pois este conhecimento é bem mais absorvido quando existe uma demanda clara. Recorrendo ao pensamento sistêmico, vamos refletir sobre uma questão de uma organização, sim, ser um sistema, mais ou menos aberto. Existem organizações com uma cultura provinciana, de rejeição às contribuições externas, que acaba por prejudicar as suas ambições de excelência e competitividade. Para que se possa alcançar resultados extraordinários, é necessário abrir as organizações para que o conhecimento possa fluir. Precisamos compreender que o desenvolvimento de uma organização é um processo educacional de acumulação de conhecimentos. 5.2. Introdução ao conceito alvo. As organizações de segurança utilizam o termo alvo para delimitar o que deve ser analisado para uma solução de um problema, e este mesmo tempo pode perfeitamente ser usado pelas demais organizações, pois o conceito é ótimo. Um alvo é um conjunto de fins e meios envolvidos no problema que se deseja resolver. Em outras palavras, alvo é o sistema que se refere ao problema de suas estruturas, processos e funções. Um alvo pode ser, por exemplo, uma organização, uma linha de produção, um produto, uma máquina, uma pessoa, um canal de venda, um sistema financeiro de um país, sobre o qual existam dúvidas ou lacunas de conhecimento, para que se possa ser tomadas decisões que se resolvam problemas. Nem sempre é muito fácil delinear o alvo.
Lembro-me de uma determinada laminador de chapas apresentava um problema crônico muito difícil de se resolver durante anos e perdia-se os primeiros metros de cada bobina, que ficava amassado, cheio de ondas e dobras horizontais. Ao final de um ano, era milhares de toneladas de chapas perdidas. Qual seria o alvo? O laminador? Só a parte mecânica? Só a parte elétrica? Só os cilindros laminadores? Toda a linha de produção? Fomos ampliado e o alvo, finalmente, depois de meses de luta para descobrir a causa, a engenharia da empresa, utilizando testes eletrônicos, descobriu que houve um erro de montagem do equipamento. Desfeito o erro, o problema foi eliminado para sempre. A determinação do alvo deve ser feita por pessoal com conhecimento amplo do sistema tal, de tal forma a aumentar as chances de que os verdadeiros fatores formadores do problema possam ser englobados. Por exemplo, numa linha de produção é muito comum que se encontre causas de um problema num equipamento fora daqueles onde o problema foi inicialmente localizado. Se o alvo for escolhido como sendo o equipamento onde o problema foi localizado, o problema nunca será resolvido. Se o alvo for a linha de produção, provavelmente o será. Um outro exemplo é o problema de perda de market share de um certo produto. Qual é o alvo? O setor de vendas? Marketing? Desenvolvimento de produtos? O alvo deve ser escolhido de forma mais ampla no início da análise e depois ele vai sendo estreitado à medida que se conhece melhor o problema. Os processos da análise do alvo devem ser, por esta razão, interativos. 5.3 Introdução ao conceito de análise e síntese. Aurélio define a análise como exame de cada parte de um todo, tendo em vista conhecer em sua natureza suas proporções, suas funções, suas relações, etc. A informação por si, ela pode ser disforme e geralmente não mostra nitidamente o que contém. Imagine a tabela com milhares de números estocados em um banco de dados, em um computador ou uma quantia de informações contida na internet. Nada valem até que possa ser analisado. A análise é um processo, às vezes complexo, de entender o significado das informações disponíveis. Finalmente, a análise está sempre relacionada ao alvo. A figura 5.1 ela mostra o modelo de como ocorre a transformação da informação em conhecimento, por meio de uma análise de informação. Repare-se que durante a análise são utilizados modelos que facilitam a organização, o entendimento das informações. A informação é disforme e o conhecimento é algo dali extraído, o que pode ser utilizado numa tomada de decisão. Figura 5.1. A extração do conhecimento e o novo resultado a partir das informações. Figura 5.1. A extração do conhecimento e novos resultados a partir da informação. Parte do método cartesiano. Nesta figura, ela começa mostrando sobre as informações, que é um banco de dados, a análise da informação, que ela passa por gráficos, paretos, quebras, processos, e por fim, sim, a conclusão da análise. O rendimento é o máximo quando mantém a temperatura entre 80 e 90 graus, agitando em 50 RPM. Esse é o resultado do conhecimento, é o final. Então, são divididos em 3 etapas: informações, análise da informação e, por fim, ela se torna conhecimento. Em uma atividade militar ou policial, é mais fácil entender que para uma operação possa ser mais eficaz, é necessário que os comandantes saibam exatamente onde e como se defender e onde e como atacar. Para que haja um plano de defesa ou de ataque confiável e seguro para as pessoas que o executam, é necessário que tenham um perfeito conhecimento do alvo, por meio da análise das informações. Em uma atividade empresarial ou pública não é diferente. Hoje em dia, considerando-se que o nível de gerenciamento praticado seria praticamente impossível, por exemplo, entrar em um programa de redução de custos sem que haja uma análise prévia das estruturas de custo que nos permita especificar exatamente a meta razoável. As principais frentes a serem atacadas como a análise da informação permite conhecer melhor o alvo, de tal maneira que viabilize a síntese. Aurélio define síntese como reunião de elementos concretos ou abstratos de um todo, fusão, composição. A síntese tem a vista de conhecer o que seja estabelecer um modelo final de conhecimento do alvo. Será visto mais adiante que, uma vez que tenha um modelo-alvo, teremos um conhecimento razoável de seu comportamento e poderemos atuar com segurança sobre ele para maximizar os resultados. Resumindo, por meio de um uso de modelo Verapentes, analisamos uma quantidade muito grande de informações e abandonamos aquilo que for irrelevante, compondo finalmente um modelo de informações relevante, que é a síntese, o conhecimento final necessário para resolver um problema. 5.4. A análise do alvo por meio de um modelo. O mundo das coisas da natureza pode ser complexo. Para compreender esta complexidade, o cientista não tenta conhecer o fenômeno da natureza,
com imagens simplificadas da realidade, conhecidas ou como modelos. Os modelos permitem uma tentativa de visualização do conhecimento. Não só na ciência, como também no mundo organizacional, os modelos são uma representação da realidade, que pode, então, ser explicada matematicamente e por meio de um uso de diagrama e gráficos, a figura 5.2, ajuda a explicar o processo envolvido na compreensão científica. As setas sugerem que este processo de compreensão seja contínua interação entre fenômeno percebido e observação. Em um primeiro movimento, o observador procura, por meio de uma análise, dissecar o problema em suas partes para melhor atendê-las, agregar as informações pertinentes, elimina partes não relacionadas ao problema, prioriza e finalmente constrói o modelo final de sistema-alvo, que é a síntese. Figura 5.2, utilizando os modelos para a compreensão dos sistemas complexos. Situação complexa da realidade, que é o alvo, o sistema. Ele passa pelos modelos, que são as análises. Ele vem para o observador, que é o analista. E ele volta como uma síntese. Quando se analisa um problema de um sistema, em outras palavras, uma disfunção do sistema, é necessário representar a estrutura do fluxo de processo, formador do problema, e de alguma forma, de tal maneira que as pessoas possam entender melhor. Um modelo deve descrever como estrutura o fluxo dos processos formadores do problema que se comportam. Nós utilizamos modelos em dia a dia, mesmo sem pensar em que estamos usando. Um diagrama de árvore é um fluxograma, são, por exemplo, os recursos de um uso generalizado, usados para modelar as estruturas, o fluxo do processo formador de uma disfunção, problema do sistema. As próprias figuras utilizadas neste texto são modelos que procuram ajudar o entendimento do conceito. Um simples gráfico de y, variável dependente do problema, contra x, variável independente da causa, é um modelo que se ajuda a entender a relação entre duas variáveis. Modelos são concepções mentais utilizadas para representar a estrutura do fluxo do processo formador das discussões de sistema e são uma eficiente ferramenta na comunicação, que serve ao entendimento do funcionamento do alvo e o levam a pensamentos criativos. O analista deve fazer um grande esforço de representar síntese em suas análises da melhor forma possível, de tal maneira que haja uma compreensão do que acontece por parte de um número grande de pessoas. Assim, todos podem aprender a colaborar. Os modelos, ver apêndice, são, desta maneira, importantíssimos para a aquisição do conhecimento em geral. Um modelo deve representar o conhecimento de tal maneira que basta olhar para entender porque existe um estreito relacionamento entre comunicação e aprendizado. O primeiro passo a criar um modelo é definir um sistema que engloba parte dos interesses, alvo, de tal forma que o modelo resultante possa responder aos problemas. A questão colocada para a solução do problema deve ser respondida referindo-se somente ao alvo, sem a necessidade de busca além dele. O estabelecimento de sistema, o alvo, que se refere a problema, a meta, é o primeiro passo de um processo de planejamento que discutimos a seguir. 5.5. Processo de planejamento. Existe um processo de planejamento e ele é único, independente do tamanho e do tipo do problema. Existem alguns princípios que devem reger o processo do planejamento. A. O planejamento deve ser sempre feito nos fins para os meios, e justamente de junçante a montante, por meio de uma análise e de um sistema que até se apresente uma solução satisfatória. B. No caminho de junçante a montante deve ser utilizada a priorização. O critério de priorização deve ser estabelecido para cada caso, mas sempre obedecendo à prioridade maior. C. Pode ser que haja muitos fatores atuantes sobre o determinado resultado, mas 20% desses modificarão em 80% o resultado e poderão ser suficientes para resolver o problema, o princípio de Pareto. D. O planejamento é interativo, interação entre os analistas e as pessoas que se detêm do conhecimento técnico, e consiste essencialmente na busca do conhecimento necessário à solução determinada lá no problema, figura 5.2. As pessoas recebem informações que analisam, trazem conhecimento que, confrontado com o conhecimento técnico disponível, demandarão novas informações até que se complete o quadro de certezas para a tomada de decisão. E esta interação entre os analistas e outras partes relacionadas depende do processo de comunicação de tal forma que o conhecimento, ao se tornar disponível, propicia a participação de todos. Resumindo, existem 3 princípios importantes no planejamento. A. O princípio da análise da síntese. B. Princípio da viabilidade da participação. C. Princípio da priorização e otimização. No planejamento, avaliamos modificações em um sistema que seja ele do tamanho que for, de tal forma que seus resultados possam ser melhorados
ou linguagem de pensamento sistêmico, de tal forma que a situação e a função cumpra as novas necessidades estabelecidas, que são as metas. Um sistema se caracteriza por suas estruturas, seus processos, suas funções, e, portanto, um processo de planejamento deve considerar essas 3 características de sistemas. Assim, quando analisamos um sistema, o alvo, teremos 3 tipos básicos de análise. Análise funcional. Análise dos resultados do sistema de uma função, do tempo, do local, do tipo, do sintoma, podendo fazer comparações com outros sistemas similares para o conhecimento mais detalhado do problema e de seu tamanho, facilitando o estabelecimento de metas por meio de lacunas. B. A análise de fenômeno. Analisa as condições formadoras do problema e pode ser 2 tipos. A análise estrutural vertical. A análise da estrutura do sistema-alvo formará o problema. Sempre que se fala em estrutura e as pessoas tendem a pensar em estrutura hierárquica, não é aqui o caso. Estamos nos referindo à estrutura formadora de problema. Se o problema for relativo a custo, então dissecaremos a estrutura formadora de custos. Análise do fluxo do processo, horizontal. A análise do conhecimento acontece ao fluxo de energia, materiais ou informações, formadoras de problemas dentro do sistema, não confundir com análise de processo, aonde se busca a causa de um problema menor. A sua influência sobre o problema. Se o problema for relativo ao crime, por exemplo, analisamos o processo de repreensão ao crime. Análise de processo. É a fase final do processo da análise e é conduzida sobre dezenas, centenas ou milhares de problemas menores, decorrente do desdobramento do problema maior feito nas etapas anteriores. Busca-se a causas específicas de cada problema, para que sobre elas possam ser tomadas ações muito específicas. A figura 5.3 ela mostra um processo geral de planejamento. Se esse processo de planejamento mostrado na figura 5.3 for utilizado para alcançar as visões a longo prazo, teremos um planejamento estratégico. Se esse mesmo processo for utilizado por um técnico para resolver um problema difícil no gerenciamento funcional, teremos então a solução de um problema operacional. O mesmo processo pode também ser utilizado por um grupo de operários e teremos então um caso de CCQ, que é o Círculo de Controle da Qualidade. O mesmo processo pode ainda ser utilizado na solução de grandes problemas, da diretoria das organizações para um ano e teremos então um gerenciamento pelas diretrizes, aonde o problema maior é dividido em muitos outros problemas, metas menores, ou o desdobramento certo de metas das organizações. É baseado na análise de síntese. Do ponto de vista do pensamento sistêmico, o desdobramento de metas, como colocado na figura 5.3, é também um desdobramento das funções. Cada problema menor desdobrado pertencerá a um sistema como uma função. Figura 5.3, o modelo de processo simplificado de planejamento. Análise funcional, que identifica o problema alvo da meta. Análise de fenômeno, que é vertical e horizontal. Identificação dos problemas menores. Análise do processo de cada problema e estabelecimento das planos de ação para cada menor. O pensamento sistêmico na análise funcional, ele é a função. Na análise de fenômeno, que são as estruturas verticais e horizontais, são as estruturas e os processos. As análises dos processos de cada problema menor são as causas. E estabelecer um plano de ação para cada problema menor é a ação. Um plano é perfeito e representa o que conhecemos no alvo no momento em que foi feito. Ele pode ser estabelecido com mais ou menos ações que são necessárias. Pode também ser estabelecido como uma ação errada, pois a prática da análise nem sempre é perfeita. Devemos ter um posicionamento humilde em relação ao plano e deixar claro que ele possivelmente terá que ser corrigido ao longo dos esforços para atingir as metas, quando teremos mais entendimento ao alvo. Quando o acompanhamento mensal no alcance das metas é percebido que a meta não será atingida, é necessário que se conduza uma outra análise, agora com mais informações e conhecimento sobre o que está sendo feito, e o proponha um acerto ao plano. Não é crime não alcançar metas. Em uma reunião de acompanhamento de metas, não se dão desculpas. Desculpas não constroem uma organização e são patéticas. O que se espera de um gerente que não está conseguindo alcançar a sua meta é que ele analise uma outra vez o problema junto com a sua equipe na reunião, um plano complementar. Isso que deve ser discutido numa reunião e é isso que a alta administração espera de você.